Olá meus caros, aqui é o Corvo. Inicialmente, o que atraiu minha atenção para o filme inglês Last Night in Soho, lançado em 2021, foi o retorno do diretor Edgar Wright ao horror, já que seu primeiro sucesso na carreira foi com a ótima comédia zumbilesca Shaun of the Dead, de 2004. Last Night in Soho ficou em stand-by por um ano, já que estava pronto em 2019 e tinha previsão de lançamento para setembro de 2020, o que não ocorreu graças à pandemia e às necessárias medidas de restrição adotadas ao redor do mundo, que acarretaram no fechamento de várias salas de cinema. Wright definitivamente não pode ser considerado um diretor devotado apenas ao horror, já que quase todos os seus trabalhos foram em filmes de ação e ficção científica. O público mainstream certamente o conhece graças a Ant-Man, filme da Marvel de 2015. Porém, embora de modo cômico, Shaun of the Dead deu indícios de que Wright tinha potencial para algo muito mais ousado e refinado no horror caso quisesse. E é o que vemos em Last Night in Soho, que, sendo muito franco com o ouvinte, posso dizer que é um dos melhores trabalhos de sua filmografia, um dos mais maduros. Particularmente, eu esperava encontrar bons valores, mas não tão bons como aqueles que encontrei no filme. Wright me surpreendeu muito positivamente, de modo que ao término da experiência passei a compreender perfeitamente sua decisão de dirigir, produzir e escrever o roteiro, acumulando 3 funções, as 2 últimas compartilhadas com outros profissionais. O trabalho é bastante minucioso, bem conduzido e filmado, com excelentes atuações de atores e atrizes consagrados da velha guarda britânica e alguns valores da nova geração, como Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. Taylor-Joy já havia me convencido no prévio The Witch, de Robert Eggers, mas não sabia exatamente o que esperar de Mackenzie no papel da protagonista Eloise, pois o único filme que assistira com ela foi The Hobbit, The Battle of the Five Armies, onde ela era muito nova e atuou em um papel secundário. Depois de vê-la aqui, em Soho, penso que ela tem potencial para muitas outras aventuras em obras do primeiro escalão, assim como Taylor-Joy, solicitada para muitos trabalhos nos últimos anos e com a agenda lotada para futuros. Lembro que foi graças a este filme aqui que Taylor-Joy atraiu a atenção do diretor George Miller, que assistiu um corte inicial e ficou encantado com a performance, escolhendo-a assim para protagonizar Furiosa, filme de 2024 da franquia Mad Max. Notícia que desagradou os fãs de Charlize Theron, mas que de modo algum pode se tornar um motivo para hostilizar Taylor-Joy. A jovem atriz não pode ser condenada por seu próprio talento, e Sandy, outra personagem central de Last Night in Soho, acabou com qualquer dúvida sobre o potencial dela. Mas voltemos ao diretor Edgar Wright. Como disse, após terminar o filme compreendi perfeitamente por que ele foi tão centralizador. Esta é uma obra bastante pessoal e de visão específica, que além de mensagens pontuais e fortes críticas, visa também apresentar a estética de uma geração do cinema e do campo da arte. Estética esta que Wright é completamente apaixonado. A década de 1960. Nascido em 74, ele sempre considerou os anos 60 sua década perdida, visto que desenvolveu um fascínio pelas referências musicais e artísticas que seus pais lhe trouxeram. Não é por acaso que a musicalização de Last Night in Soho é feita com várias canções daquela geração. Inclusive, o título do filme é baseado na música de mesmo nome, da banda pop Dave D. Dozy Big Mick, lançada em 68. Trata-se daquela que ouvimos nos créditos finais, que fotograficamente nos mostram as ruas de Soho completamente vazias em virtude do confinamento pandêmico. Embora repleta de beleza, a fotografia não deixa de nos transmitir certo pesar neste encontro com perdas reais. Vale a lembrança de que a entrada usada para o Café de Paris, localidade importante no filme, na verdade é a casa de cinema Empire, em Haymarket, que fica apenas a alguns metros do verdadeiro Café de Paris, perto da Leicester Square. Em dezembro de 2020, o cinema fechou as portas em definitivo, depois de quase 100 anos de atividade ininterrupta. Muito triste. Ainda sobre a estética,
Last Night in Soho transita em duas linhas temporais, o tempo presente e a década de 1960. De modo a aprofundar esta distinção, Wright não é atencioso apenas com um excelente figurino e cenário, mas procura por lentes que possam também ajudá-lo artisticamente. Para as cenas com a jovem Sandy, nos anos 60, o diretor usou lentes anamórficas, e para o tempo presente, fez uso das esféricas. O resultado é muito satisfatório e perceptível. Como os fãs de Wright devem se lembrar, ele é fanático com a franquia de James Bond, o 007, e tradicionalmente costuma convidar atores e atrizes que estrelaram em vários exemplares. Conduta esta mantida aqui. De enorme sucesso no papel de Olenna Tyrell em Game of Thrones, Diana Rigg interpreta a Sra. Collins, personagem importante na trama. E é claro, ela foi convidada por Wright não apenas pelo talento, que era gigantesco, mas também por sua participação em 007, Her Majesty's Secret Service, de 1969. Motivação que se estendeu para Margaret Nolan, que estrelou em Goldfinger, em 64. Cassino Royale, Thunderball, Live and Let Die e Spectre são outros filmes referenciados do agente com licença para matar, seja no coquetel alcoólico Vesper ou na maquiagem de Dia de los Muertos, usada por Eloise. Entretanto, notem como estas duas premissas, filmes de James Bond e anos 60, orbitam conjuntamente. Diana Rigg, Margaret Nolan, Rita Tushingan e o mestre do silêncio pensativo Terence Stamp foram todos grandes nomes do cinema, TV e teatro britânico dos anos 60, onde grande parte de Last Night in Soho se desenvolve. Embora suas participações sejam no presente, isso nos informa que o mesmo também carrega a aura sessentista do passado. Diana Rigg faleceu em setembro de 2020, logo seguida por Margaret Nolan em outubro. Last Night in Soho foram seus últimos trabalhos e o filme faz dedicatórias a elas na abertura e nos créditos. A personagem Eloise, que perdeu a mãe por suicídio muito cedo e foi criada pela avó, interpretada por Rita, escuta apenas músicas daquela época. Além disso, seu sonho de se tornar designer de moda, que a motivou a ir estudar na conceituadíssima University of the Arts, está intimamente entrelaçado com o estilo de época, influenciando nos vestidos que desenha, no modo como se veste no cotidiano ou trabalha seus penteados. Características ainda mais enfatizadas quando passa a ter visões da vida de Sandy. Edgar Wright se inspirou na própria mãe para criar Eloise, e mesmo sua protagonista sendo millennial, o diretor nunca deixa de se preocupar com a representação de alguém que pudesse sentir o contexto histórico que queria retratar, de modo a ser capaz de estabelecer uma relação empática e de compreensão dos idosos que encontra pelo caminho. Esta é uma das razões que, inclusive, não me faz tão crítico do desfecho da história. Embora seja realmente algo delicado do ponto de vista crível, Wright construiu um caminho sedimentado desde o princípio para poder justificá-lo. Não posso acusá-lo de incoerência, pois é narrativamente compreensível esperar todas as posturas de Eloise. Daquilo que Wright fez, eu particularmente mudaria apenas o corte final. No instante em que Eloise encontra-se em uma maca, com a máscara de respiração no rosto, teria sido ali o ponto onde eu, preferencialmente, teria finalizado o filme. Nos segundos adicionais, senti uma mudança abrupta no tom da obra, como se fosse um excesso, um apêndice desnecessário, incompatível com a aura de consternação predominante em todo o filme. Fora isso, pouco tenho a queixar do desfecho. Como últimas palavras sobre a retratação sessentista, é fundamental grifar que Last Night in Soho foi realmente filmado na região em questão. Soho fica na West End de Londres, e, como tudo nesta capital úmida, é muito antiga e conta com edifícios históricos. Soho foi um bairro da moda para a aristocracia inglesa, que começou a se desenvolver no final do século XVII. Os aristocratas só debandaram da região na metade do século XIX, graças a um grave surto de cólera. Dali em diante,
a reputação de Soho começou a ficar cada vez pior. Até que no século XX, tornou-se o reduto da indústria do sexo, mantendo-se assim por muitas décadas. Esta é a principal temática discutida por Edgar Wright neste filme. E sim, trata-se de um filme de horror, mas um horror causado pelas horríveis histórias que aconteceram no lugar, bem antes do processo de gentrificação que ocorreria na década de 80. A história de Sandy é a história de muitas mulheres, por décadas a fio, que isto fique bem claro. Antes de se tornar um bairro elegante, com restaurantes sofisticados e vários escritórios importantes, Soho era um negócio voltado para o entretenimento adulto, a exploração e massacre de mulheres jovens que sonhavam com uma vida de glamour, de sucesso em palcos de bares e teatros, mas que ingenuamente eram manipuladas até ficarem presas numa rede de prostituição. Edgar Wright teve discernimento suficiente para entender que não seria possível captar os horrores de Soho em outro lugar. O filme precisava ser filmado lá, o que demandou uma logística muito complicada, pois a região sempre foi muito movimentada e com negócios abertos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não foi nada fácil organizar tudo e adequar a área aos padrões sessentistas, reduzindo ao máximo as marcas deixadas pela modernização. Utilizar carros de época e trocar temporariamente os letreiros foram algumas das estratégias adotadas. Mas a cinematografia do sul-coreano Chang Hong-chang é o que realmente faz a diferença. Last Night in Soho é um filme de fotografia suntuosa, que aproveita ao máximo todo o figurino e dá poder à mistura de gêneros cinematográficos realizada por Edgar Wright. Quando o filme está boêmio e dançante, este é belo. Quando está em momento de apreensão, continua belo. E quando entra no domínio do horror, mesmo com a CGI de baixo orçamento, Chang ainda consegue trabalhar as cores de modo a fazer uma integração entre presente e passado, dando a entender que os terrores e fantasmas de outrora sempre estiveram em Soho e continuarão ali. Os espectros e conceitos fantásticos, como a simbólica entrada no mundo debaixo dos lençóis de Eloise, na sua primeira experiência no quarto que reserva dores, terrores e segredos do passado, são de impressionante bom gosto. Particularmente, eu já conhecia o trabalho do coreano em filmes como Old Boy e The Handmaiden, e penso que Wright foi certeiro ao escolhê-lo para fazer as transições entre Eloise e Sandy, tanto no que diz respeito ao espelho, como também à pista de dança ou o colchão. O diretor opta por angulações diferentes, de baixo para cima, de cima para baixo, normalmente mantendo a iluminação neon cabaré e nos levando ao completo asco e revolta. Mas o que ajuda a construir tal ambientação é a cinematografia lindíssima de Chang. É como se ele estivesse esfregando na cara do espectador, a todo instante, que os maiores horrores habitam nas melhores aparências. No caso de Soho, principalmente nelas. A história de Last Night in Soho é autoral, assim como a cinematografia, mas é perceptível que Edgar Wright sofreu forte influência de Repulsion, clássico de Roman Polanski, e também de Don't Look Now, de Nicholas Roeg. São influências tanto temáticas quanto estéticas. Na história do cinema, há muitos filmes que estimulam o cinéfilo a contemplar biografias de personagens, protagonistas e antagonistas, por mais de uma ótica. Em outras palavras, da ótica do outro e da ótica do eu. O que Last Night in Soho fez, me agradando muito por sinal, foi inserir uma nova possibilidade de contemplação. Além da ótica do outro e da ótica do eu, Wright usa Eloise como um catalisador, primeiramente na forma onírica, depois às claras, das experiências de Sandy. Como é dito pelo senso comum, é escorregadio uma pessoa sugerir que entende totalmente a outra quando não se viveu e sentiu exatamente as mesmas coisas, tendo as mesmas experiências. E Wright brinca com essa problemática e faz de Eloise um verdadeiro imã, a ponto desta não apenas ser testemunha de Sandy e de tudo o que acarretou sua transformação, mas também a ponto de sentir na pele e na alma os mesmos horrores.
Eloise, a garota inexperiente que pensava conhecer o mundo suficientemente para dar conta da vida na antiga e macabra Londres, entra debaixo dos lençóis inicialmente para degustar ao extremo uma época que não viveu, mas de fato sempre sonhou. E é muito impactada quando é obrigada a experimentar este sonho de olhos abertos, enxergando a dura realidade em primeira mão. A fantasia, como era de se esperar, logo se rompe, pois Eloise passa a conhecer as reais facetas de Soho. Independente do momento em que nos encontramos e aquilo que sofremos na vida, nós nunca ficamos totalmente preparados para tudo, como Eloise achava estar. E entrando na pele de Sandy, ela se dá conta disso de maneira muito abrupta, muito violenta. Dito isso, por estar sentindo tudo na pele, também é ela a única capaz de compreender não apenas todo o glamour e esperanças ingênuas de uma época vintage, mas também todas as sombras e desgraças originadas ali. Eu poderia dizer mais coisas, mas creio que já ofereci elementos suficientes para suscitar algum tipo de interesse naqueles que ainda não conferiram este filme de Edgar Wright. É um bom filme de horror, com um acento dramático forte e crítico da misoginia do passado e presente. Last Night in Soho não é um filme de susto, mas de incômodos, e espero que Wright não demore tanto tempo para retornar ao horror no futuro. Quando teve algo para dizer, sempre disse coisas pertinentes. Em virtude do fechamento das salas de cinema, Soho acabou dando prejuízo para a Film 4 Productions e suas parceiras, o que me fez lamentar por todos os envolvidos. O esforço foi muito grande, e para muitos deles, literalmente o último de suas vidas. Caso de Diana Rigg e Margaret Nolan. Um abraço a todos e saudações corvides.